Alô vocês, estamos de volta com a nossa aula de recurso em sentido estrito, parte 2. Tudo que você queria saber sobre o recurso em sentido estrito não tinha coragem de perguntar. Bom, nós estamos falando do recurso em sentido estrito e agora eu queria mostrar algumas características dele. Primeiro, ele cabe tanto das sentenças quanto de despachos. Normalmente, ele cabe de sentenças não terminativas e despachos que dão movimentação ao processo, não cabe de despachos de mero expediente. Então, sentenças normalmente não terminativas e despachos que dão impulso ao processo. Quando ele é voluntário, ou seja, quando ele é interposto pela parte, ele é apreciado pelo próprio juiz, que, portanto, poderá obstar o seu julgamento pelo tribunal. Então, em algumas situações, a lei prevê que o próprio juiz vai recorrer da própria decisão e, portanto, ele mesmo pode obstar o julgamento e o encaminhamento para o tribunal. Bom, a verdade é que há casos em que, por interpretação analógica, deve ser admitido o stricto ius, como é o chamado recurso em sentido estrito em latim, levando-se também em conta o princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? É a possibilidade de você interpor um recurso pelo outro. Mas eu tenho dois requisitos do princípio da fungibilidade. O primeiro, ele deve ser interposto no prazo legal, e o segundo, deve ser provado que não havia má-fé. Então, aqui nós temos a fungibilidade, que tem mais aplicação na esfera penal do que na esfera civil, em virtude da falta de sistematização dos recursos no processo penal. Daí porque tem um projeto do novo Código de Processo Penal. Quais são os tipos de recurso em sentido estrito? Os tipos são dois. São os recursos de ofício e os recursos que são interpostos pela parte. Os de ofício é um recurso interposto pelo juiz da sua própria decisão. Mas, doutor Franklin, isso não viola o princípio da iudex ex officio, ou seja, o juiz não procede de ofício? Sim, mas como o código prevê, eu tenho que mostrar para vocês, dando exemplos. O exemplo número 1, o juiz absolverá desde logo o acusado quando se convencer da existência de circunstância que exclua, só para terminar aqui, o crime ou isente de pena o réu, recorrendo de ofício da sua decisão. Nós vamos explicar na aula 3 como o juiz, quando ele absolve o réu, ele é obrigado a recorrer da sua própria decisão. Ou melhor, o código dizia que ele tinha que recorrer, mas, como eu disse, isso aí viola o princípio do neprocedatio iudex ex officio. Caso o Ministério Público, por exemplo, tenha uma decisão contrária em que o juiz absolve o acusado, ele deve recorrer. A gente vai ver melhor essa questão na aula 3. Alguma dúvida, alguma pergunta?